Meu nome é Caroline, sou da Comissão de Direitos Humanos aqui do Conselho de Psicologia. E a gente pensou nesse seminário porque hoje, vocês já devem saber, né, hoje é o dia, comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, e aí a comissão se sentiu impelida a fazer um momento para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Em 2012, teve o primeiro seminário regional de Psicologia e Direitos Humanos aqui no Conselho, cujo título era Garantia de Direitos e Práticas Libertárias, que foi depois editado um livro com esse mesmo nome, né, o ano passado. E esse seminário a gente pensou então como segundo seminário para poder falar um pouquinho das discussões que a gente tem feito na Comissão de Direitos Humanos. A gente pensou na questão da clínica nesse momento, porque assim, o Conselho de Psicologia ele está sempre buscando estar atento às questões macros, né? Lá na Assembleia Legislativa, a gente recentemente esteve aí muito firmemente perto das discussões sobre cura gay. E hoje, né, vocês devem ter visto que a presidente Dilma, então, junto com a Comissão da Verdade, lançou o relatório sobre essa questão, né, sobre a violência de Estado cometidas entre 46 e 88, 1946 até 1988, mas principalmente em relação à ditadura. Então, a gente vive um momento bem importante nesse sentido dos direitos humanos. Ontem, vocês também devem ter visto, o deputado Bolsonaro, né, que não tem nada de nobre, fez uma declaração machista, insultando todas as mulheres, né, não só a deputada, mas para além de questões políticas, cada mulher nesse momento foi insultada ontem, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está pensando em desvelar tudo o que aconteceu em relação ao período da ditadura militar, por exemplo, a gente tem ontem um deputado, né, fazendo uma declaração extremamente violenta, né, contra todas as mulheres. Então, não tem como a gente não pensar em direitos humanos no Brasil. Não tem como a gente não parar, de vez em quando, o nosso trabalho para poder pensar o que está acontecendo, que movimentos a gente tem tido, não só no país também, na verdade, no mundo todo. Nesse sentido, então, a gente pensou esse seminário para pensar, então, além das questões macro, as questões nossas de cada dia. Né? O que isso tem a ver com a minha clínica, seja ela pública, seja ela no meu consultório, né? O que isso tem a ver com o meu olhar lá no dia a dia. Assim, né? Temos as questões macro que a gente não pode deixar de ver, mas tem também a micropolítica, né? Aquela que a gente fala todos os dias, enfim. Para marcar esses momentos também, nosso Entre Linhas quentinho, saiu da fábrica agora. Nosso Entre Linhas também vai falar sobre as questões das relações raciais, né? Uma matéria grande que a gente vai ter. Tem também hoje sendo lançado nossa segunda edição do Outras Palavras, Algumas Palavras, que é um vídeo, um projeto que a gente lançou já o mês passado sobre relações raciais, e esse mês, então, em alusão a direitos humanos sobre laicidade. Então, no canal do YouTube do Conselho, vocês vão poder estar acessando. E para começar nosso querido seminário, né? Seminário em declarações nas práticas clínicas, vamos falar então com Sandra Trossian e a Aline Piazon. Por favor, meninas, vocês podem subir. Né? Esse seminário, então, Interface entre Direitos Humanos e Clínicas Precisa, que vai fazer, então, um pouco desse diálogo, né? Entre a nossa prática e o que a gente consegue enxergar na nossa prática dos direitos humanos. Acho que começamos com Sandra, então. A Sandra Trossian, ela é psicóloga, doutora em Psicologia pela URGS, atua nas áreas de psicanálise, saúde coletiva e políticas públicas, com ênfase nas temáticas de infância, adolescência, vulnerabilidade social e drogas. Coordena o Centro de Referência e Apoio Institucional para o Uso de Drogas e a Rede Multicêntrica. Tudo bom? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu trouxe um esquema aqui, mas eu me esqueci do óculos. É para me sentir bem em falta. Então vou tentar ir conversando, né? Queria agradecer o convite, parabenizar o Conselho por esse debate, né? E dizer que, enfim, que eu vou falar se são mais algumas ideias, e, né, a ideia é que a gente possa conversar e debater. Então,
essa interface, né, da psicologia com os direitos humanos, ela não é nova, mas é bastante recente, né, assim como o campo de trabalho, de pesquisa, e ela coloca, assim, especialmente para a clínica, né, que é o nosso tema, algumas interrogações. E é importante, então, que a gente possa estar colocando, e eu quero fazer isso, desde que clínica a gente está falando, né? Eu, quando recebi o convite para falar, fiquei na dúvida, será que eu tenho como dizer sobre direitos humanos, né? Fui lá pesquisar o que as pessoas estão falando. Não que eu não tenha, porque eu trabalho, já vou dizer, com isso, né? Mas, enfim, né? A gente sempre se sente na obrigação de estudar mais um pouco, né? Quando é convidado a falar. E aí eu recapitulei, assim, alguns artigos, algumas discussões que trazem uma questão que eu acho importante, né? Que tem um certo olhar sobre a clínica, assim, quando a gente fala dos direitos humanos, que em parte eu concordo, em parte me incomoda, né? Porque, né, muitos são os trabalhos que fazem uma certa crítica à posição clínica, né, desde a perspectiva dos direitos humanos, dizendo que a clínica, em alguns, isso, né, se a gente puder falar de algumas posições da clínica, eu concordo, né? Mas se a gente generalizar, aí a gente acha que tem que poder discutir. Mas enfim, né? De alguma maneira, algumas das contribuições fazem uma crítica a uma certa patologização das pessoas, né, no campo da clínica. Eu concordo com isso. E uma ideia, assim, de que uma crítica à individualidade, né, de que quando a gente fala em direitos humanos, então não poderia estar falando de individualidades. Eu concordo com isso, tá? Com as duas posições. Mas acho que a gente tem que entender do que se trata, né? Porque eu já vi, assim, o meu laboratório, né, é muito dia a dia, né? Isso que tu falava, assim, né, as nossas relações cotidianas e tal. Então eu vou falar sobre essas questões e um pouco trazendo, né, a minha vida clínica a partir de alguns lugares, né? Um é a psicanálise, que é da onde eu tiro meu suporte, né, de trabalho. Num trabalho que a gente desenvolve, então, a partir de um projeto que a gente desenvolve ali na comunidade Vila São Pedro, né, alguns podem conhecer como Cachorro Sentado, né, um projeto que se chama Casa dos Cataventos, que é um espaço, então, de convivência, né, eu diria, para crianças e não tão crianças, né, as famílias também, para trabalhar. Se trabalha a partir do brincar, né. Um outro, digamos, cenário de prática é a clínica mesmo. A gente desenvolve um trabalho na clínica da universidade com atenção a usuários de drogas. E dentre o que mais tem nos chegado, assim, e tem nos feito pensar em diferentes estratégias, são os jovens que cumprem medidas socioeducativas, que chegam para atendimento. E, bom, enfim, e de forma geral, toda essa questão da clínica com os usos de drogas, né? Então, são cenários, né, e pessoas que circulam, né, por esses projetos e por essas instituições que sempre tem algo, né, que trazem de questão no campo dos direitos, né?
Alguns, por questões mais de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas até hoje não achei uma melhor, de vulnerabilidade social, né? Que, né, a partir da vida dessas pessoas, né, muitos direitos são violados. E, bom, toda a questão das medidas, né, é uma interface com a justiça, em que as questões, né, dos direitos humanos ali também se colocam, e das drogas também, né, assim, muito a partir de uma certa educação proibicionista, né, que a gente tem. Isso se mistura, né, de alguma maneira com bom, o que é direito, né, e o que o Estado pode, o que o Estado garante, o que o Estado pode retirar, né, das pessoas. Precisa garantir uma certa confusão, né, a gente estava falando aqui antes, né, disso, se proíbe tudo, enfim. Mas então, né, a partir desses cenários, né, eu vou retomar então essas questões que eu fiz no início, e tentar ir trabalhando com algumas cenas, então, desses cenários, para que a gente possa pensar juntos. Então, quando a gente fala, assim, essa coisa da individualidade, né, partilho de toda crítica à posição individualista, né, mas isso às vezes se confunde, né, assim, eu já vi pessoas assim trabalhando em diferentes políticas públicas, né, que foram meio que xingadas e proibidas, né, de trabalhar, por exemplo, em conversas individuais, né, dizendo que isso é uma prática individualista. Ponto de interrogação, né? Então, né, o individualismo, toda a crítica que faz a, né, coisa individualista da contemporaneidade é uma coisa, né? Proibir que alguém fale com uma pessoa é outra, né? Porque eu posso falar com uma pessoa a partir de um ponto de vista, né, do entendimento mais coletivo, né? E eu posso falar com um grupo a partir de uma posição extremamente individualista e patologizante, né? Que essa que é a crítica, né? Então, só colocando ali um pouco essa questão, porque é frequente, inclusive, a violação dos direitos dos profissionais, né, que trabalham. Não sei se vocês têm essa experiência, né, em alguns desses campos, em que eles terminam sendo, inclusive, proibidos, assim, de trabalhar com determinadas práticas, né? E acho que a partir de uma leitura um pouco equivocada, né, do que seja o coletivo, o singular, o particular, o individual. Então, né? Mas eu sei, assim, que a psicologia produziu, sim, né, essa ideia, assim, né, de que seria o indivíduo ao qual a gente, né, teria que estar trabalhando, né? Tem uma história, né? E tem uma história que justifica essa crítica, né? Então, por isso, né, eu preciso dizer de que psicanálise eu falo também, né? Porque assim como qualquer uma das teorias que a gente usa como lente, né, para olhar uma realidade ou para olhar um determinado tipo de intervenção, a gente precisa, não, né, precisa dizer desde onde que a gente está falando. Então, o meu trânsito pela psicanálise se dá bem nessa junção, assim, né? Quer dizer, não sei se é uma junção, porque eu entendo que nunca teve separado, né? Mas da psicanálise que trabalha o sujeito como um sujeito produzido socialmente, assim, né? Não, isso não está separado, né? Não se trabalha com o indivíduo, né? Entendendo, então,
né? Eu gosto muito do Lacan, tá? Então, uma das frases que o Lacan diz é que o sujeito se produz numa análise, né? Então, nessa perspectiva, não tem nada de essencialista, né? Que é uma das críticas, e não tem nada de um sujeito que ele está produzido antes, né? Do que o ato que ele realiza, né? Do ato de análise. Se um sujeito, aquilo que se produz numa análise, lá o Lacan na década de 50 estava, né, às voltas com as questões de linguagem e tal, mas a gente não está só, né, se deparando com isso. Então a gente tem que poder tirar disso, né, o maior proveito. Então, se um sujeito se produz numa análise, a gente precisa se perguntar numa análise do quê, né? Numa análise da política, numa análise do cenário público, das políticas, da história desse sujeito, da sua narrativa, né? Então, algo, se um sujeito se singulariza, né, de uma produção coletiva, né? É assim que eu entendo, né? Rapidamente, em poucas palavras, porque nós temos meia hora para minha vida, né? Essa ideia, assim, talvez não seja a mesma do Lacan da década de 50, né? Mas é a leitura que, a partir do nosso trabalho, né, a gente pode fazer. E aí eu acho que a gente, nesse campo dos direitos humanos, né, se coloca alguns desafios, né? Porque se bem o sujeito, né, os sujeitos se produzem, né, do coletivo, das políticas, das relações sociais, da organização social também, às vezes, né, o que a gente, e eu acho que é o maior desafio que a gente encontra, é uma certa diferença de tempos, né, entre esse tempo singular, né, e o tempo das políticas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer um exemplo, tá? Para ver se a gente pode falar, porque o que a gente vê? Muitas vezes, né, nesses cenários assim, de violação de direitos, né, há uma desapropriação, né, de direitos, de história, né, de possibilidade de fala das pessoas. E, digamos que esse processo de reapropriação do direito a, né, ele é um tempo que é singular, né, ao mesmo tempo, né, tem algo de um campo mais coletivo. E muitas vezes, né, as demandas de um campo e as do outro se produzem em tempos diferentes, né? Então, por exemplo, eu queria poder falar assim, um pouco a partir de que clínica, né, de que cenários da clínica nos colocam essas questões, né, que a gente vem se vocês poderiam ajudar, eu agradeço, né? Se deparando assim. Mas, por exemplo, né, então, eu trabalho em lugares onde essa questão da pobreza, né, e da miserabilidade, assim, se coloca como um processo de subjetivação, né, das pessoas, de crianças, adolescentes, dos familiares, em que o tráfico, né, vira uma das questões de sobrevivência, e em que essa coisa proibitiva, né, de uma política e de uma educação proibicionista também, né, faz seus reflexos, tem seus efeitos subjetivantes. Então não é suficiente informar as pessoas dos seus direitos, né? Isso me lembra um pouco no início da década de 80, quando a gente trabalhava com a história da AIDS, né? Eu trabalhava um tempo um pouco por essa questão das drogas, e aí as pessoas, é só dizer que é pra... Né? Não é só dizer, né? Tem todo um tempo né? Não é só informar, né? Então, tem todo um tempo
de apropriação ou de reapropriação em alguns momentos, né, dos direitos, que nem sempre coincide com a pressa que a gente tem, né, de que isso possa acontecer. Então, por exemplo, algumas situações com as quais a gente se depara ali nesse trabalho com as crianças, uma situação mais específica, que se repetiu várias vezes, são questões de, por exemplo, de uma suspeita de abuso sexual, né? As crianças brincam, né? A gente fica olhando, começam a falar, né? E aí, assim, a nossa equipe, né, muitas vezes fica muito mobilizada já, né? Com a questão de, bom, tem que fazer uma denúncia, né? Porque, bom, não vamos deixar isso, né? Mas assim, se a gente fizer uma denúncia, né, muitas vezes a gente está atropelando o tempo, né, daquela, enfim, né, da criança, daquele universo familiar, né? Então, bom, também não significa, a gente está escutando, a gente está trabalhando com a criança, né? A gente está trabalhando com a família, não é algo que a gente não se retira da cena, né? Nem da ideia de que tem o direito violado, se é que isso se constatar. Mas a gente sabe que essa denúncia precisa de um tempo de elaboração, né? De um tempo de elaboração para a criança, para que não seja outra violência, né? De um tempo de elaboração, às vezes mais da rede, né? E às vezes da própria família. Então, assim, isso me ocorreu de trazer como exemplo, assim, porque acho que é o que mais nos mobiliza, né? E às vezes, ao escutar a criança, ao escutar as famílias, ao trabalhar com elas, né? A ideia é que eles possam ser os autores de uma denúncia, né? É poder dar o suporte para que isso seja algo deles, né? E não só nosso. Uma outra situação mais problemática e que nos tomou bastante também e que diz desses tempos e da dificuldade de suportar às vezes esses tempos, porque a gente tem pressa, né, de que se resolvam as coisas, são, por exemplo, questões de violência, né, inclusive tu falou da ditadura, que eu acho que não se resolveram as práticas ditatoriais, especialmente nessas comunidades, né, em que são mais vulnerabilizadas, assim, em que muitas das estratégias do período da ditadura militar, civil-militar, continuam se colocando agora com essa população, né? Então, são situações bem complexas em que o Estado está envolvido na violência, né? E aí a gente tem que achar, né, caminho. Então, assim, agora, em vez não é mais o comunismo, é o tráfico, né, que está colocado nesse lugar. E, né, se justifica qualquer coisa contra um bandido traficante, né? E um bandido traficante às vezes tem 14 anos, né? Tem 15, né? Tem 10, né? Tem 9, né? Bom, e aí a gente, né, tem um entendimento, né, de que muitas vezes, né, o tráfico é uma das únicas possibilidades que as pessoas têm de um salário digno, né? Não é sempre, não é a única escolha, porque a gente nunca tem uma escolha só na vida, né? Mas digamos que isso muitas vezes se impõe, né, na comunidade como uma única possibilidade. O menino
nos disse: estou chegando aos 13 anos, agora eu tenho que sair daqui, né? Ele enxergava, né, tem que sair do lugar onde ele viveu e tal, porque era o único jeito de sair dessa história, né, de tráfico. E, bom, claro que nosso trabalho ali está em poder abrir, né, outras possibilidades, né, que não sejam essas, mas para isso a gente não faz isso sozinho, né? A gente faz isso em rede, a gente tem que, né, ir, sei lá, para vários serviços e políticas, né, para ver se a gente pode abrir, né, outras possibilidades, por exemplo, de estudo, de trabalho, de algumas questões, né, que ali se colocam. O que a gente tem feito é ter buscado isso muito a partir do que seja o gosto, né, dos adolescentes. É difícil, né? Porque assim, eu vejo às vezes algumas situações, mas não, então vamos fazer trabalho, vamos trabalhar, tá? Vamos abrir campo de trabalho, todo mundo trabalhando agora e tal. Mas como é que isso se coloca para esses sujeitos, né? Para essas pessoas, né? Se colocam de um modo que aí aniquila o sujeito, entende? Nenhum sujeito se produz dessa análise, né? Porque assim, ó, olha, né, para ti eu consegui curso de pedreiro, não sei o que e não sei o que, né? Aí, não quero nada disso. Bom, mas é o que tu tem, né? Então, aonde que ali, né, a gente está considerando, que análise a gente está fazendo da política, né? E aonde que a gente está considerando ali que o sujeito precisa se organizar, né? Se a gente está bloqueando, né, e tamponando e apagando qualquer possibilidade de um desejo ali se produzir, né? Por isso que eu falo desses tempos, né? Esses tempos muitas vezes se dão em descompasso, assim. E bom, e às vezes não se tem não se tem a oferta também, né, de outras coisas. A gente precisa ir cabocando e junto com as pessoas, né? Eu acho que nesse campo, né, dos direitos humanos e das políticas, né, o cuidado é da gente não fazer por elas, né? Porque eu posso estar cheio de boas intenções, né, de poder organizar alguma coisa para alguém, né? Mas se eu prescindo desse alguém, né, para organizar as coisas, né, às vezes eu estou também violentando, né, o direito à escolha, né? Às vezes, né, isso é necessário, né? Não estou dizendo que a gente nunca vai, né, fazer uma proposição assim, muito pelo contrário. Agora, em casos de como dos que eu falei, por exemplo, de denúncias, né, primeiro, né, e acho que a denúncia é uma posição clínica, né, não é uma posição clínica porque a gente faz isso a partir do que escuta, né, e a gente é responsável, né, por aquilo que as pessoas dizem ou que a gente vê, por exemplo, uma criança brincar, né, não posso ficar alheio, né, a isso que eu estou vendo, né, a isso que eu estou escutando, a isso que está sendo dito, né. Então, faz parte, né, do meu trabalho, né, fazer alguma coisa com isso, né. O que eu estou dizendo é, bom, se isso puder implicar as pessoas envolvidas, tanto melhor, né, porque muitas vezes a gente não implica e aí as pessoas terminam também tomando isso como algo mais violento ainda, entende? Porque se eu, né?
Se eu atropelo alguns processos, né? A gente pode estar atropelando alguns processos. Por exemplo, né? Como denunciar, né, uma violência de Estado numa comunidade em que isso pode acarretar uma violência maior do Estado nessa comunidade, né? Isso foi um drama que a gente viveu, né? Em que o medo, né, tomou conta assim, de todos nós, e tivemos que trabalhar muito todos juntos, né? A gente, a comunidade, a gente teve a equipe ali, e a equipe e a rede, né? Porque, enfim, essa situação, né, da qual eu estou falando se espalhou por vários dos serviços daquele território, e daí todo mundo começou a dizer, tá, mas o que está acontecendo aqui, né? O que a gente vai fazer, né? Então a gente precisou se reunir todo mundo, né, trabalhar muito com a comunidade no sentido de quem iria, né, fazer a denúncia. Então se entendeu que os serviços fariam, mas, né, com o aceite, assim, né, das famílias, enfim, dos envolvidos. E, bom, né, essas famílias também implicadas depois em depoimentos e coisa. Então deu em muita coisa, né? Porque isso são estratégias da ditadura, né? E as estratégias da ditadura, né? Agora na Comissão da Verdade, enfim, ou com as ONGs, né? Que se ocuparam num outro tempo disso, né? Mas enfim, foi importante para aquela comunidade porque ela se apropriou, né, da ideia de que há direitos, né, que podem ser reivindicados e que não vão aceitar qualquer coisa, entende? Então, assim, hoje a gente percebe uma grande diferença de enfrentamento das famílias, né, em relação a situações de violência como essa, assim, em relação ao tráfico, por exemplo, né? Hoje já as pessoas não ficam com tanto medo, né? E bolam estratégias de ação. Mas assim, singularmente, né? Isso, digamos, nesse compartilhamento da convivência dessa comunidade. Singularmente, as pessoas precisam falar dos seus medos, né? Precisam ter um espaço, né, de falar, de serem escutadas, né? Então, nesse projeto que a gente trabalha, a gente escuta bastante as crianças, né? Pode crer que quando tem uma questão, quando a gente chega lá para brincar e elas começam a bater e a aprender, e a não sei, acontecer alguma coisa, né, a gente foi aprendendo a escutar isso também, né? Então a gente vai atrás, tá? Então tá, as crianças estão dizendo que aconteceu alguma coisa, entende? Vamos ver. O que aconteceu? O que houve esse fim de semana? Não sei o quê. Né? E aí poder ir ajudando as pessoas, né, no que precisarem de organização, a gente, né, se disponibilizando para isso também. Então acho que essas são estratégias clínicas de apropriação, né, de um direito, mas um pouco tem isso de respeitar esses tempos que às vezes a gente precisa atropelar, né, também. Mas enfim, tem esse desencontro entre os tempos, eu acho que é o nosso grande desafio. Tem mais 3 minutos, parado em tempo. Enfim, eu tinha outras cenas aqui, né, mas não sei, essa acho que mais me toma, terminei me alongando, né, mas um pouco para trazer essa ideia de que, né, de que a clínica não é individual, ela é singular, né, que a gente precisa dar espaço para a singularidade, de que a construção, né, de um direito, essa interface entre a escuta e o direito humano, a gente faz em rede, né, a gente não consegue fazer sozinho, né, a gente precisa dos outros, né, para poder fazer isso, né.
E especialmente a gente faz com as pessoas envolvidas, né? Que acho que isso também é um desafio quando as pessoas estão muito ancoradas no texto de uma política, né? Muitas vezes, sei lá, não sei, mas eu já ouvi, não, isso não pode, né? Não pode por quê, né? Não pode estar escrito, aí tu vai ler, não está escrito, né? É uma leitura que se faz do que está escrito, né? Não está escrito, né? E bom, se está escrito, né, a gente também precisa fazer movimentos para que isso mude, né? Por exemplo, está escrito que as pessoas não podem vender drogas, né? Mas nós estamos, então, nos mobilizando, né? Eu, por ter escutado tudo que eu escutei, pelo trabalho que eu tenho, eu vou a tudo que é lugar de discutir essa política de drogas, entende? Vamos lá discutir com o juiz, porque isso tem que mudar, entendeu? Está na lei, mas a lei, nesse sentido, tem que mudar, precisa mudar, né? Ou então a gente está violando todos os direitos, né? Especialmente de adolescentes. Então, o que é isso de proibir umas drogas e outras não, entendeu? O que é isso, né? Por que internar compulsoriamente? No que a gente se ancora, né? Então, assim, bom, se está no texto e se eu estou escutando que isso não está legal, né? Isso precisa, e eu falo isso desde uma posição clínica. Eu não quero que legalizem as drogas porque eu gosto de me drogar, né? Como já fui acusada em muitos, né, lugares, assim, na imprensa, numa audiência pública, né? Estávamos nós os estudantes, alguns que estão por aí, e aí o vereador, deputado, sei lá, disse: eu já fumei maconha também quando era adolescente, então vocês estão aí porque vocês querem, né? Não é isso, eu não estou fazendo isso em benefício próprio, né? Eu gosto de me drogar, como todos nós, mas nem com essas substâncias aí que são proibidas, eu me drogo com as legais mesmo. Mas enfim, não é por isso que eu estou indo aos debates, estou vindo aqui, estou indo a um monte de lugar. Eu estou fazendo isso porque eu escuto das pessoas com as que eu trabalho que isso é uma violação do direito humano, né? É uma violação do direito humano. Um adulto, um adolescente que não tem uma outra possibilidade de trabalho tem que ficar preso, né? Porque traficou, sei lá, meia dúzia de baseado, né? E enquanto, né, a gente sabe dos grandes traficantes, né? Então, assim, o tráfico é uma besteira, entendeu? Se a gente elimina o tráfico, a gente elimina metade da população carcerária do país, né? E, bom, a paz, então, fica, né, sem paz e sem ninguém, né? Então, por que a gente... Então, assim, eu estou fazendo isso não porque eu acho que é bom fumar maconha, sei lá, eu nem gosto de fumar maconha, entendeu? Mas, assim, é porque eu escuto das pessoas que isso é uma violação de um direito. Então, a gente tem uma lei que viola o direito humano, então a gente, né, precisa estar trabalhando, né? Assim, eu estou nessa área, outras pessoas escutam outras coisas, né? Então, e a gente precisa, então, né, se engajar clinicamente nos movimentos políticos, né? Para mudar o que viola, né? O que constitui uma violação dos direitos. Mas aí vamos conversando melhor, né? Queria agradecer vocês por escutar minhas divagações aqui. Obrigada. Obrigada, Sandra. Acho que temos muitas discussões aí pela frente em relação a isso, né? Discutindo, me lembrei de um evento que nós fizemos aqui no Conselho sobre a questão da regulamentação ou não da maconha, enfim, estava o Saulo de Carvalho aqui falando um pouco sobre isso, né? E por que vender algo ilegal tem uma pena tão grande quanto de um homicídio, por exemplo, enfim, ser só a venda a questão, enfim. Mas acho que a gente tem bastante coisa para discutir. E então vamos contar com a fala da Aline Piazon. A Aline é psicóloga, doutora em psicologia pela PUC, ela tem especialização em clínica, em psicoterapia centrada na pessoa, atua na clínica humanista e militância LGBT. É colaboradora do grupo de pesquisa CEP Rua da URGS e do grupo de pesquisa das relações de gênero da PUC.
boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É uma satisfação muito grande poder estar nesse espaço aqui, fazendo esse diálogo, né, no Conselho de Psicologia, e trazendo também o tema, né, da clínica, os direitos humanos, especialmente poder ter uma fala dentro da abordagem centrada na pessoa, né, do Rogers, né, o autor mais conhecido, porque eu me recordo também de estar entrando aqui no conselho enquanto estudante de psicologia, né, e ficar me questionando desse espaço também da abordagem humanista, né, de ter uma tradição no Rio Grande do Sul mais voltada da psicanálise, né, e eu tenho esse desejo de estar encontrando algumas falas aqui nesse sentido, né. Então era algo que desde a minha graduação, assim, né, um desejo e tal, então essa caminhada eu fico contente de estar ocupando esse espaço, né, de estar representando algo que eu tinha enquanto desejo, né, e estar aqui nesse lugar, nesse espaço, né. Então, poder trazer as minhas contribuições nessa caminhada, né, que eu venho trilhando, onde, bom, já me identificando na graduação com a abordagem humanista, né, a clínica, fazendo estágio, né, mas também muito interessado na área social, né, fazendo também a minha prática nesse âmbito, mais voltada, então, mais identificada, né, na área da psicologia social com os estudos de gênero, né, das relações de gênero. Então, encontrando o aporte lá na PUC, né, com a professora Marlene Strey, né, que é minha grande mentora nessa caminhada, né, e que foi me abrindo portas também para o meu crescimento, né, para o meu conhecimento e para também me engajar nesses espaços de luta, né, e então promoção, né, dos direitos humanos aí. Então, assim, hoje, né, minha prática está, eu venho então de uma caminhada também acadêmica no doutorado, né, e aí escolhendo também estar no lugar de docência, de formação de novos profissionais, pensando também nesse compromisso meu social, né, e pessoal, de poder estar contribuindo, então, que os novos psicólogos possam ter uma visão, né, que, claro, a gente tem, quando entra na faculdade, uma expectativa também sobre a clínica, né, como o espaço do psicólogo, né, e a gente vê que a gente tem tantos outros campos de atuação e poder facilitar também que a gente abra o nosso olhar, né, e enxergue outras propostas também da nossa atuação enquanto psicólogo. E também, por outro lado, ampliar a perspectiva da clínica, né? Vendo também, como estava falando, a questão desse indivíduo, né? E que parece que a clínica ficaria centrada aí, mas de pensar que somos pessoas, somos sociais, seres sociais, né? E nessa condição, a nossa escuta também clínica, ela deve estar com o nosso olhar também muito amplo, muito aberto, para todos os contextos que nos cercam, né, e todas as nossas experiências de vida também que são atravessadas aí por tudo que, enfim, né, tá posto aí no social, né. E durante a minha caminhada, então, no doutorado, e que fui me capacitando também para estar aí na área de docência, também fui trabalhando com o feminismo, as questões de gênero e me identificando, né, com a caminhada, com a proposta das mulheres lésbicas, né, num estudo que a gente estava realizando, Vida de Mulher, né, e aí vendo essa diversidade, né, de mulheres aí que nós somos, né, e então, né, dando um olhar, uma visibilidade, né, para as experiências das mulheres lésbicas, e fui conhecendo também um grupo de militantes da Liga Brasileira de Lésbicas, com uma representação, né, muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né, que até tem a Roselaine tá presente, né, e que me abriu portas também, né, e desse campo de conhecimento, né, onde eu fui, enfim, buscar, né, prazer, né, enquanto estudo, e o aprendizado foi muito maior, né, atravessou, né, para além desse espaço e me capacitando também para essa escuta clínica de uma outra forma, né,
com outro olhar, conhecendo outros contextos, fazendo uma escuta mais profunda, né, desse lugar também, né, de requerer os seus direitos, né, de lutar não só por uma questão individual, né, de se assumir lésbica e de ter esse espaço, mas também de poder lutar para que outras pessoas vivam essa vida com dignidade, né, e que possam estar sim ocupando os mesmos lugares, né, que qualquer outra pessoa, sem ter os seus direitos violados, né, por, enfim, por se mostrar, por revelar ao social a sua orientação sexual, né. E bom, então procuro transitar, né, nessas 3 áreas, assim, né, a clínica, a questão docente, né, na universidade, e também nessa militância, né, e nessa busca, então, de que nós todos tenhamos os nossos direitos, né, reconhecidos e preservados também, né. E aí vem essa questão, né, dessa triangulação aí da minha trajetória, da minha caminhada, e o suporte teórico da abordagem centrada na pessoa, né, que tem aí o representante, então, do Carl Rogers como um dos mais fortes e conhecidos, né, me ajudou muito em todo esse contexto, que é a questão que a gente trabalha, né, de uma escuta empática, né, de uma consideração, né, de uma aceitação de uma forma positiva e incondicional sobre a pessoa, né, e a congruência, né, que seria uma vivência mais autêntica, né, do terapeuta, e que a gente busca facilitar também essa autenticidade, né, para as pessoas que vêm buscar ajuda, né, seja no consultório, enfim, seja nas outras relações. Então, vendo assim, né, que esse lugar aí da escuta empática, né, me ajudou muito também para ser um diferencial na hora de chegar, né, e me apresentar lá pro movimento social da Liga Brasileira de Lésbicas, né, porque realmente eu percebi nas gurias, né, um certo receio, assim, psicólogo, né, será que a gente quer um psicólogo aqui no nosso espaço? Né? Talvez por uma tradição, um olhar, né, que a gente vê que mudou, né, inclusive o nosso código de ética muito, de uma forma recente até, né, em 1999, né, de ter, enfim, considerado de uma outra forma, para além da patologia, né, para esse aspecto. Então vem um certo ranço, digamos assim, né, de poder pensar o psicólogo, o que vai fazer aqui? Vamos analisar, né, enfim, a gente não quer isso, né, e depois como é que vai ser essa escrita, né, com que tipo de escuta? Será que a nossa fala vai ser representada, né? Então, algumas incertezas e que foram sendo desmistificadas ao longo da nossa caminhada, da nossa parceria, né, que eu vejo, né, que essa minha postura, então, né, de uma escuta empática, de me colocar no lugar do outro, né? Mesmo que eu não tenha essa experiência de vida, né? Mas uma experiência enquanto pessoa, né? E que eu consigo me empatizar, então me colocar no lugar do outro e me aproximar dessas experiências, assim como a Sandra estava falando, né? Não preciso estar sendo essa usuária para reivindicar, né, mudanças aí no social. Então é da mesma forma que eu me colocava e me coloco, né, ainda desejando essa mudança social, né, que se reveja, por exemplo, a questão de ser crime a homofobia, né, a lesbofobia, a transfobia, né, e que possa então as pessoas poderem, enfim, viver a sua vida sem esse medo, sem esse temor, né, de, por exemplo, visibilizar, né, as suas relações afetivas, né, de poder, por exemplo, agora tem final de ano, né, começa a ter as festas de comemorações em vários espaços, né, e como é que fica poder levar, né, a companheira ou companheiro, né, e apresentar nas festas sociais e que a gente ainda vê esse preconceito muito forte, né? E que a escuta que eu fiz
ao longo do meu trabalho também, poder ver que isso é motivo ainda de demissões de trabalho, né, de violências de várias ordens, né, e ainda física, né, muito forte. Né, a gente vê nos jornais, enfim, em vários espaços as denúncias aí, né, de espancamento, de assassinatos, né. Então fica esse temor também, né, de como eu poder apresentar e tornar essa minha experiência de vida viável, né, que eu possa realmente estar ocupando nas festas, nas confraternizações, né, usufruir, né, da convivência social, né, enquanto eu assumir uma relação afetiva e sexual com outra pessoa do mesmo sexo, por exemplo, né. Então a gente vê, eu pude fazer essa escuta também, né, e poder refletir, né, como também que a psicologia pode estar contribuindo, né, para reverter, né, para auxiliar também na desconstrução de alguns paradigmas, né, e esses modelos, né, sociais aí de uma hegemonia de modelo heteronormativo, né, e de que algumas pessoas ocupam um lugar privilegiado, né, e daí podem ir e vir, né, aí tranquilamente, né, e outros não. Né. E a questão racial, por exemplo, também se viu atravessada, né, não só, então a gente vê não só as questões de gênero, mas classe, raça também muito entrelaçadas, né, nesses espaços. E alguns relatos das mulheres participantes, né, da minha pesquisa podem dizer, bom, se eu me assumir, né, enquanto lésbica e sendo negra e de uma condição econômica, né, pobre, então eu estou ralada, né, ferrada na minha vida, porque o quanto de acesso a esse espaço público, né, de transitar e de ser aceita e acolhida, né, no social, que condições eu tenho se está fugindo vários modelos aí, né, que a nossa sociedade prioriza, né, espaços para usufruir, enfim, de todas as relações aí que a gente tem, né. Então, acabou também, né, que essa minha escuta não ficou só no trabalho, mas também vindo pro espaço da clínica, do consultório particular também, né, vendo algumas famílias, por exemplo, trazendo, né, por um lado, procurando lidar com a aceitação da revelação de um filho ou uma filha homossexual, e ao mesmo tempo todo um temor, uma preocupação, né, de como que violências, né, a preocupação passava por aí também, né, que violências do meu filho ou minha filha, que foi tão cuidada por mim, né, vai estar exposto aí depois, né, por outras pessoas, né, e poder ficar tranquilo, né, de sair, ir para uma festa, né, ir para uma balada, né, e poder saber que vai voltar, né, tranquilo, né, sem violências cometidas nesse trânsito aí. Então, toda essa desenvoltura, então, que eu vejo, né, que o humanismo traz também, de se colocar no lugar do outro, né, de uma aceitação incondicional, de poder também estar trabalhando a minha congruência, no sentido assim, da minha autenticidade também nessa relação, né. Como é que eu estou fazendo a escuta das pessoas, né, e o que passa também dos meus valores, da minha vida, e que discurso eu trago também no diálogo ali do consultório, da clínica, né? Porque também algumas queixas que me chegavam, assim, no sentido do profissional enquanto psicólogo, por mais que tenha na nossa regulamentação do Código de Ética, mas dando um certo direcionamento, né, de que a pessoa pudesse repensar, então, né, se era isso mesmo, se tinha certeza, porque veja bem, né, tudo que vai enfrentar, né, nesse social, e se era realmente essa escolha, né, como algo de sadio, né, de bem-estar, de qualidade de vida, mas enfim, bom. Aí se questionar, e foi o que eu pude trazer na minha escrita também, enquanto tese, dissertação, de ver, não, dar visibilidade, né, e poder, que o sofrimento maior é uma não aceitação, né, e que a gente vê alguns
colocações assim, de uma homofobia internalizada, né? Se da própria pessoa por esse temor, né? Por ir crescendo uma doutrina, né? Vive a sua vida desta forma, desde pequenos, né? Reiteradamente também a gente vê as práticas educacionais, seja da família, na escola, né? Dizendo qual é a forma que a gente tem que se relacionar, né? Que escolhas a gente deve fazer também, enquanto uma escolha amorosa, afetiva, sexual, e que, bom, né? E se essa minha escolha, né? Digamos assim, né? O meu desejo, na verdade, né? Não está nessa ordem do que ditam enquanto normal, enquanto viável, né? Como é que eu me sinto com isso, né? E aí sim, o sofrimento muito maior quando não vem essa congruência, então, né? Digamos, essa autenticidade na vida da própria pessoa, né? Em alguns momentos, algumas histórias que eu ouvi de pessoas podendo viver a sua homossexualidade, né? A partir do momento em que os seus pais já haviam falecido, né? Depois dos 40 anos, que já tinha tido toda uma história também de vida, né? Com filhos, com casamento, com homens, né? Para depois conseguir ultrapassar, né? Essa barreira do social e poder viver isso de uma forma prazerosa realmente, né? E autêntica dessa sua relação, né? Então, eu vejo, né, o quanto eu pude também facilitar, né, com essa forma de trabalhar, né, esse processo de empoderamento, de autoestima, né, de fazer esse processo de assumir para o social, né, de uma forma mais empoderada, né, e vendo também o quanto eu me senti também mais empoderada nos processos. Foi uma troca mesmo, né, que ocorreu com o movimento social da Liga, né, onde também poder trazer isso no meu discurso, né, poder trazer como prática também do psicólogo, né, tá facilitando essas experiências, né, e enquanto vendo também o processo com elas também, né, de estar na rua, de visibilizar, né, essas experiências, de poder fazer refletir, né, e buscar mudanças no social a partir de uma reflexão, né, de poder trazer sim informações, né, de poder ir para, por exemplo, o Dia da Visibilidade Lésbica, né, em agosto, eu poder estar indo junto com elas e poder fazer um diálogo na rua, né, de poder estar conversando com algumas pessoas e questionar, né, e aí podendo ver também, né, entrando a questão do Estado laico, né, de outras religiões, e poder ver também que algumas religiões, né, ainda trazendo muito forte essa não visibilidade, essa não forma de vida viável, né, e aí barrando, né, muitas vezes essa reflexão. Então a gente poder ir para a rua e também trazer outros discursos, né? Então, enquanto psicóloga, eu poder estar nesse lugar também, né? De estar na rua também, trazendo esse diálogo. Poder também estar lá na academia, né? Na universidade, inquietando os alunos que serão futuros psicólogos, né? E poder trazer essa reflexão também, de que lugar que a gente ocupa, né? Qual é o nosso compromisso social e compromisso da nossa profissão também, de poder estar facilitando e empoderando as pessoas, e a gente viu, né, em sala de aula discursos dessa ordem também, muito pautada pela questão da religiosidade, né, de que não, um homem e uma mulher nasceram para viver de uma determinada forma suas relações e família, e aí vem, que família a gente está falando, né? Também é algo que a gente discutiu no nosso grupo de estudos na PUC, né, sobre relações de gênero, vendo as novas famílias, né, novas formas de perceber e identificar enquanto família também, né? E que quando se pensa e se fala em família, né, os estudantes de psicologia também pensando, não, mas família é um
tipo, né? Será que é possível, né? Então a gente vê, não, para aí, né? Acorda, né? Em que mundo a gente vive? Então a gente poder contextualizar, ampliar a reflexão também, né? Eu me sinto muito nesse papel, né? Dialogando com a sociedade, né? Poder trazer esses espaços de reflexão ali, e essa sociedade que está formando também futuros psicólogos, né? E que vão estar fazendo também uma escuta, por exemplo, na clínica, né? E de que forma eu vou atuar, né? E que a gente vê também que existem distorções também, né? Sobre uma leitura de abordagens, de suportes teóricos, como se também levasse para um caminho, né? E que eu vejo não só no humanismo, né? E eu procuro abrir, ampliar esse leque, eu vejo em todas as outras abordagens, né? Essa possibilidade vamos lá, de validar com pessoas, né? E quem são elas, as suas histórias de vida. É nisso que a gente tem que se centrar também, quando está diante do outro, né? Nós não somos representantes de uma teoria, né? E de uma determinada década, né? De um passado, mas nós somos a facilitação, né? Então, enquanto formação, também poder pensar, né? Que é a pessoa que está ali diante de outra pessoa, né? Então a gente poder estar vendo os nossos próprios preconceitos, né? Porque temos, né? Não dá para negar isso, né? Mas poder se abrir diante, bom, porque justamente o nome é esse, é preconceito. Então vamos rever esses conceitos, vamos ver eles estão baseados no quê, né? O que dá suporte para mim estar pensando nos meus valores, a minha vida, né? E será que a minha vida eu tenho que impor então para o outro, né? Eu vivo de uma forma que eu estou me sentindo bem e eu vou fazer com que o outro viva desta forma? Não, né? Então é se abrir para essa escuta, né? De se colocar no lugar do outro, de se aproximar dessas outras referências, né? E que eu vejo que, bom, né, tem dado muito certo na minha prática, de todas as formas, né? Seja no consultório, seja enquanto professora, né, na academia, seja, enfim, né, nesse compromisso social que eu assumi para mim, né? De estar buscando transformações, né? E vendo os resultados, né? Disso a gente poder estar falando de humanismo aqui no Conselho, né? Como essa linha teórica também que possa estar nos falando disso e que eu vejo que traz uma ética para a nossa profissão, né? Está muito pautada nisso, porque quando eu falo de humanismo nas minhas aulas, os alunos, quando eu vou trazer essas atitudes, né, que são as nossas técnicas, né, os alunos falam, nossa, prof, mas eu acho que isso não é só do humanismo, né? Está na psicanálise, está na linha cognitiva, na sistêmica, enfim, porque essa é uma postura ética do psicólogo, né? De estar nesse papel, de se colocar, se aproximar, se abrir para essa escuta da referência, do lugar do outro, dessa construção dessa pessoa, dessa história dessa pessoa, né? E eu vejo também, por exemplo, que resgatando um pouco também, né, a história aí do Rogers, né, que nos trouxe esses ensinamentos, ele foi nomeado, né, ao Prêmio Nobel da Paz por justamente avançar não só no âmbito da clínica, mas também de trazer, né, para o social essas posturas, essa forma de escuta de relações humanas, né, e que dentro disso tem até alguns depoimentos dele mesmo, né, sobre os conflitos raciais, sobre as mediações para a paz, né, e que cenários que a gente vê hoje, por exemplo, bem explícito, né, nos Estados Unidos, todo um resgate aí de conflitos raciais também, e que a gente vê muito mais aqui no Brasil também, né. Então parece estar fortalecendo alguns diálogos que, por exemplo, o Rogers, que era psicólogo, né, já fazia bastante tempo e nos trazia isso enquanto ensinamento também, né, para nós pensarmos as nossas posturas nesse lugar que a gente ocupa, né? Então, todo esse suporte teórico também me ajuda muito, né, para a minha prática, me vejo fortalecida, né, e vendo que sim, que isso que eu digo, né, é para além desse referencial, não é um privilégio da abordagem centrada na pessoa, né, e
e que a gente vê isso mesmo, né? Que a gente se torna pessoa também, não é um privilégio ao nascermos, né? É toda uma construção social. E é esse entendimento, porque em alguns momentos eu já percebi também uma distorção, né, do humanismo, no sentido de pensar assim, é uma clínica centrada na pessoa e é individual, e não, é um entendimento, né, desse sujeito, dessa construção, enquanto nos tornarmos pessoas, né, de vermos nessa nossa interação, são as relações pessoais, né, que essa relação social que nos faz nos tornar pessoa e que tipo de pessoa nós estamos nos tornando, né? É essa reflexão que eu sempre faço, né? E procuro disseminar também nas minhas falas, né? Em todos os espaços. Que relações humanas nós estamos construindo, né? E isso depende de nós, de cada um de nós, enquanto sujeito, enquanto pessoa. Se não é esse mundo que a gente quer ver, né? Que outro mundo possível a gente quer construir, né? E que a gente tem que fazer. Que foi o grande aprendizado também com o grupo da Liga, né, Brasileira de Lésbicas, de ver assim, enquanto elas se colocam nesse compromisso social também, né? E me ensinaram muito em assumir esse compromisso de transformação social, né? Que é algo enquanto pessoa, né, me mobiliza de ver esse outro mundo possível, né, das pessoas declararem as suas relações, as suas convivências, as suas escolhas afetivas, né, podendo trazer para um convívio social e que isso não seja violado, né, e permeado de muita violência, como a gente vê, né. Então é isso, para a gente poder dialogar sobre essas outras formas possíveis e viáveis aí, né. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Se abre um outro leque de opções e possibilidades aí de trabalho, de pensar as pessoas que a gente atende de um jeito um pouco mais humano, né? A tua fala iniciou falando da questão da psicologia humanista estar presente no CRP. Eu acho que foi também um cuidado que a gente teve, assim, né, de poder pensar diferentes falas, né, diferentes lugares de fala, assim. Que isso também é poder respeitar cada um dos colegas que também estão trabalhando aí nas suas linhas, enfim. Também foi um cuidado que a gente teve na construção do evento. Então, estamos abertos às colocações, perguntas, reflexões. Enfim, a gente tem aí um tempinho para poder falar um pouquinho com as meninas da mesa. Boa tarde, todas e todos. Meu nome é Alessandra, também acompanho a gestão aqui do Conselho, né, e também a Comissão de Direitos Humanos. E eu fiquei muito feliz ouvindo as duas falas, assim, porque elas permitem a gente pensar além daquilo que está colocado, de em que lugares a gente pensa sobre direitos humanos. Eu acho que a gente pode pensar e tem que pensar em vários lugares e na nossa prática cotidiana, assim, como a Carol também colocou antes. Mas eu fiquei pensando em políticas públicas quando eu via a Sandra, né? As coisas estão mais claras, me parece assim, bom, lá a gente sim está lidando com violações de direitos explícitas, né, inclusive pelo Estado. E quando isso também coloca desenvolvimento social, tem uma luta por direitos que também está muito demarcada, né, e se torna visível através de vários atos públicos, né, e tem toda uma construção para isso. Agora eu fico pensando nesses outros espaços onde essa violação não está tão claramente colocada, como é que a gente vai escutando isso a partir da formação que a gente tem como psicólogo. E pensando, por exemplo, que eu não tenho como, eu vou estar depois na mesa das relações sociais, não tem como não adiantar um pouquinho a minha questão, porque vocês também não sei se vão, né, continuar aqui depois, então queria que vocês falassem um pouquinho disso, que é, pensando na formação, assim, de vida mesmo, né, de
família de classe média, de universidade particular, né, onde pessoas negras geralmente circularam como empregadas domésticas, babás, né, faxineiras. A universidade não tinha nenhum colega que eu me lembro que era negro em sala de aula. Trabalhei 5 anos em política pública, né, na assistência com uma população predominantemente negra ou parda, e não me dei conta de questões que apareceram ali. Fui passar a pensar nisso num outro momento depois, né, e aí vem esse susto de como é que tu não escuta isso antes. Mas fiquei pensando assim, como é que a gente pode qualificar a nossa escuta, e queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, entendendo que a nossa formação não nos favorece nesse sentido, porque a gente está falando, na maioria das vezes, entre iguais. Né? Se a gente for olhar aqui para o nosso público, né, a gente está falando, né, muito provavelmente também, mais uma vez, entre iguais, né, uma condição muito próxima, muito parecida de vivência de raça e de cor no nosso estado. Então, queria assim, que vocês pudessem trazer um pouquinho de como é que vocês têm pensado, né, qualificar a escuta enquanto psicólogos, né, para ouvir esses discursos de violência e de preconceito que vêm de um jeito que a gente não está acostumado assim, né, a escutar. Então, como é que a gente, no nosso lugar e com a nossa formação, tem lido e ouvido esses discursos de racismo, né, e de preconceito. Fazer uma rodadinha, né? Acho que mais alguém tem alguma pergunta pra gente. Boa tarde. Eu queria um pouco complementar a questão que a colega traz para a mesa, compartilhando assim brevemente uma discussão que a gente tem feito com o professor do curso de Psicologia da Unicinos, e dentro dessa ideia de como é que a gente tem podido fazer circular essas discussões dentro da formação. Eu fiz um breve levantamento, eu, a professora Lígia, que é conselheira aqui do sobre como é que anda a discussão de sexualidade e gênero na nossa formação. E a gente teve um dado muito interessante, onde 70% dos alunos que responderam determinado questionário disseram que nunca tinham discutido gênero e sexualidade na formação. E o que eu trago como uma questão, né? O quanto eles não conseguiram identificar, que eles não discutiram gênero e sexualidade, que não na perspectiva heteronormativa, né? Porque a gente o tempo inteiro está falando disso, né? Como é que a gente aprende sobre essas questões. Então, de como que a gente pode aí, contribuindo com a tua questão, né, pensar nessa escuta e de como é que a gente qualifica essa formação da psicologia para que ela possa desnaturalizar isso e tomar isso como uma questão para a clínica também, ou para qualquer outro espaço que a gente circule. Boa tarde, eu sou Roselaine Dias, sou uma das articuladoras da Liga Brasileira de Lésbicas. Estou conselheira nacional LGBT, estou conselheira estadual, né? Vou me levantar aqui para o pessoal poder ver. Pode ir na frente, tá? Então, assim, eu fiz algumas anotações sobre o que a Aline colocou. Eu aqui não vou falar desse lugar que vocês estão, porque eu não sou psicóloga, nem quero ser, né? Nem está nas minhas pretensões. Mas acho que é um espaço muito importante para parte da nossa população, né? A gente tem um exercício de militância e a gente tem a compreensão que o sujeito, enfim, para chegar aqui, fazer essa fala e dizer eu estou articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas, a primeira rede de mulheres lésbicas e bissexuais do Brasil, isso tem algum tempo de construção, né? E vocês melhor que eu sabem que isso, além da construção, é uma transversalidade de nuances na minha vida que me leva a estar aqui, assim como outras tantas mulheres. Então, a gente sempre brinca sobre isso, né? Não basta ser lésbica para chegar. Por isso só não nos representa, né? Mas a autorreivindicação também é importante, né? Então, esse exercício eu acho
que vocês têm na clínica, ou as possibilidades que vocês têm no espaço de trabalho, pode auxiliar muitas pessoas, como a Aline bem colocou, e como eu já tenho noção dos dois, da dissertação e da tese, né? Tá na dissertação da Aline, isso bem colocado, né? Lá não são mulheres militantes, né, Aline? Lá são mulheres que vivem sua vida, que a gente diz, a vida do privado, né? Elas não tomaram esse exercício do público, que para nós em algum momento é importante. Mas em algum momento também, eu já sou dessas militantes que eu não estou muito preocupada se a gente vai ter 20 aqui, se vai ter 10, se vai ter 100, se vai ter 180, né? Porque é exatamente pela argumentação que eu já fiz antes. Depende de várias questões. A gente hoje já nem disse que está saindo do armário, a gente disse que alguns estão se engavetando, né? Então, para nós, o termo sair do armário ele já caiu, já faz muito tempo, né? Foi uma bandeira num determinado período. Por quê? Porque às vezes o se engavetar também é um direito do sujeito, da pessoa. E eu, como militante, ou quaisquer profissionais, também tenho que respeitar isso, né? Então, esse eu acho que é um pressuposto importante. Eu queria abordar agora dois pontos, assim, Aline. Um que é a da participação da pesquisadora. Aqui, por acaso, é a Aline, né? Mas vou fazer a fala no sentido geral, assim. E outro da questão do conselho mesmo, do CRP. Como eu estou conselheira nacional, eu tenho essa vivência com o CRP muito próximo, porque o CRP ele está numa cadeira do Conselho Nacional LGBT, né? Então acho que eu vou começar por aqui, que daí já... Eu sinto... Como é teu nome? Carolina. Vou falar para ti, né? Que está representando o conselho. Eu sinto, Carolina, como conselheira, que não tem um eco, sabe? Essa é a minha percepção, assim. E não é só no CRP, eu sinto isso no Conselho Federal do Serviço Social também. Por exemplo, achei muito estranho que o Conselho Federal do Serviço Social não tenha se inscrito para concorrer ao Conselho Estadual LGBT. E aí, eu vou ser bem franca com vocês, o Conselho Federal do Serviço Social tem um trabalho, assim, para nós, importantíssimo do início da década de 2000 para cá, né? Elas chegaram a fazer publicizações, pautas anuais para a população LGBT numa determinada gestão do CEPES. Isso para nós foi significativo, né? Construções, pensamentos, reflexões nos seus registros históricos do Conselho, e isso ninguém, né? Isso é uma construção. Tanto que agora no Seminário Nacional da Saúde Integral da Mulher Lésbica e Bissexual, o CEPES estava na mesa, o CRP também estava. Mas assim, em termos de cotidiano, eu sinto essa dificuldade, assim, eu acho que parece ter um trânsito que não se faz. Um determinado tempo, a gente, enquanto Liga, procurou o CRP, agora não vou dizer através de quem, porque eu não estou lembrando, para tentar uma aproximação, para fazer uma jornada lésbica, alguma coisa assim, né? Acabou, acho que não saindo, mas enfim. Aí tem uma sugestão que eu gostaria de dar. Eu estou ouvindo vocês falar da formação é um problema seríssimo. A gente teve nesse Seminário da Saúde agora, não é só psicologia. Eu acho complicadíssimo. A gente tem pesquisa que a gente fez em Porto Alegre, LBL, URGS. A gente tem pesquisa no Brasil inteiro, com aporte do Ministério da Saúde, e os médicos dizem: nós nunca estudamos sexualidades ao longo do nosso curso. Então isso é seríssimo, né? Então a gente tem, assim, discriminação dentro de consultório de ginecologista, a gente tem coisas sérias, seríssimas. E eu acho que alguns paliativos ou alguns caminhos podem ser traçados também. E eu estava ali, vocês estavam aqui falando e coisa e tal, e eu estava lembrando a Marina Heidel, que é uma professora da Rede de Educação do Estado, que é uma mulher trans. Ela trabalhou dissertação a pedagogia do salto alto. E a Marina Heidel, por conta disso, ficou conhecida por muitos espaços de formação, porque ela conseguiu fazer uma reunião de várias mulheres trans e travestis que trabalham na educação no Brasil. Num desses determinados momentos, ou em algum lugar que ela estava um grande empresário de um cursinho que trabalha com os estudantes para o vestibular de medicina e que tem uma filial aqui no Rio Grande do Sul. E, terminado o evento, ele procurou por ela e gostava. Um dia encontrou com ela no restaurante aqui e disse para ela: olha, eu gostaria muito que tu fosse fazer um trabalho para nós assim, assim, assado. Resumindo, uma vez a cada semestre, para cada bloco de turmas daquele cursinho, a Marina sai daqui de Porto Alegre num carro, percorre o interior, percorre todas as filiais desse cursinho no Rio Grande do Sul para falar sobre transexualidade.
E eu achei bárbaro isso, porque vindo de um empresário, né, que a gente nem precisa fazer as colocações aqui pertinentes, né, mas a percepção que ele teve, quer dizer, a Marina vai lá só para dizer, olha, a medicina que vocês veem aí na sala de aula é essa aqui, né? Se vocês não conseguirem atender essa aqui, então vamos fazer outra coisa, né? Porque ela vai lá para dar detalhes dessa transexualidade que nenhuma aula de medicina vai dar, né? E eu achei isso interessante. Então estou colocando como sugestão que pode ser algum meio, assim, né? Não é às vezes dentro do curso, porque, por exemplo, eu acho psicologia e serviço social cursos complexos demais, coisa e tal, né? Eu acho que as pessoas poderiam já aqui, num cursinho pré-vestibular, saber, opa, será que era isso mesmo que eu quero, né? Para formar 4, 5, porque às vezes a questão do preconceito, ela é uma extensão, né, na tua vida, assim como o exercício da militância. E aí, para fechar com a questão da Aline, a restrição, quando a Aline fala, eu anotei assim como restrição acadêmica. Né, a forma como ela chegou na LBL. A Liga Brasileira de Lésbicas é uma rede articulada de mulheres lésbicas e bissexuais no Brasil, organizada do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Né? Credenciadas, registradas, nós temos 80 mulheres. Quando a Aline chegou, eu me lembro que a restrição não era por causa da Aline, não era por causa da proposta, depois tá. A restrição é porque a gente é muito procurada para servir de objeto de pesquisa. E eu, como sou uma das articuladoras, fundadoras da Liga, eu já conheço esse olhar, essa fala à distância. Né? Então, eu sou uma das que tem muita restrição. Primeiro porque a gente galga uma caminhada que é da... Né? Eu estou de férias, por exemplo, né? E aí você bem franca, e isso se dá muito na militância, eu estou aqui por causa dessa relação, que ela acaba sendo afetiva com a pesquisadora, né? Então a gente vai porque a pesquisadora disse, olha, vou estar em tal lugar. E aí se a gente consegue chegar, a gente chega. Mas, em geral, não é isso que acontece, né? É um produto que tem um resultado e que a gente sabe, pode me olhar e pode dizer o que vocês quiserem, a gente sabe que a gente é um mérito muito bom para a academia. A gente sabe que é. Né? A gente sabe que muita gente galgou suas carreiras acadêmicas com o objeto população LGBT. No que tange a questão das mulheres lésbicas, então, os estudos são muito raros, né, Aline? E isso dá né, uma alavancada nas carreiras, ou nas possibilidades de inserção muito maior. Então, quando a Aline chegou, a preocupação muito era essa. Mas eu me lembro que teve uma questão muito significativa para a entrada da Aline. Que a Ana Nayara, que é uma companheira nossa muito atinada, estuda muito, a Ana diz assim, gurias, ela vem da PUC, Pontifícia Universidade Católica. Isso diz alguma coisa? Gurias, ela é uma mulher dentro da Pontifícia Universidade Católica que está dizendo, eu quero estudar mulheres lésbicas. Olha o que a gente vai fazer por dentro da instituição. Então, a militância faz muito isso, né? Às vezes uma relação com o pesquisador, óbvio que ela teve os bônus disso, mas a gente consegue ter o que a gente busca, que é a visibilidade, que é a inserção, que é ela conseguindo reunir o grupo de estudo dela 2, 3 vezes no semestre para discutir especificamente essa pauta, para nós é muito significativo. E dali tu ter produtos, ou ter respostas, ou ter outras pessoas que a partir do trabalho dela tenham outras ramificações para a pesquisa, no sentido da contribuição para os sujeitos ao qual nós, ou as quais nós representamos, é muito importante. Então, nesse sentido é que a gente teve a preocupação. E aí, só para fechar, quando ela fala da questão eu anotei assim, a pesquisadora e a ação mesmo, né? E o grande diferencial da Aline, não é que ela chegou lá, que nem a gente tem uma aí que, eu preciso... Ela foi lá, assistiu uma reunião, agora, há poucos... Aí 2 meses, ela disse, vou lançar um livro. E aí eu queria autorização, não tem autorização. Foi lá numa reunião, primeiro que tu não fala por mim, né? E segundo que não vai fazer nenhuma diferença, não. A Aline entrou e ela respirou a Liga Brasileira de Lésbicas, Rio Grande do Sul, de 2009, acho que até 2013, né, Aline? Eu sei que eu me lembro da Aline desde 2009, assim, na rua, panfleteando. Quando ela diz isso, ela é verdade, isso é fato. Panfleteando, discutindo com as pessoas, carregando a bandeira. Então isso fez muita diferença para nós. Então a Aline deixou de ser uma pesquisadora para nós a uma parceira da Liga Brasileira de Lésbicas, né? A gente conseguiu ligar para ela e dizer, olha, a gente está com um problema em tal lugar, a mãe não sabe como tratar com o filho que está assumindo a sexualidade. E, né, a Aline conseguiu fazer uma ponte, porque às vezes a gente sabe que as pessoas precisam dessa escuta, desse esteio profissional que a gente como militante não consegue fazer. Então acho que tem esse grande diferencial também
que os profissionais e as profissionais precisam ter em mente, como é que chegam, né, nas organizações, enfim, o que pretendem. Obrigada. Eu acho que mais uma perguntinha e aí a gente vai para... Agora fica difícil de falar, né? Depois de toda essa aula que a gente teve. Mas bem, eu quero então, rapidamente eu vou pedir para a Aline complementar que discussão de teóricas feministas negras, negras, e aqui eu vou falar da questão racial, as teóricas feministas lésbicas, que são muitas, né? Como que tu fez ou não essa associação dentro da tua discussão teórica, porque eu sou professora, então né, essa coisa teórica é importante pensar. E para a Sandra, e assim, pensando a dificuldade que é esse trabalho, né, com toda essa questão da violação de direitos que o tráfico impõe, e a questão da miséria, como tu mesma disse. E aí eu só queria que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão, que é o grande, né, a grande temática que mais fica todo mundo apavorado, que é a questão do abuso sexual, e diante do abuso, como a obrigação de denunciar, e tu falasse um pouquinho mais disso, assim, né, do trabalho interno de vocês sobre isso. Vamos dialogando, né? Eu tenho uma grande preocupação com a formação, sou professora, né, há muitos anos, e circulei por várias universidades. Hoje me encontro na universidade pública, mas a minha grande trajetória é na universidade privada. E negros também não tem na universidade pública. Né, são poucos, né? Hoje temos as ações afirmativas, né? Enfim, tudo isso que é uma grande questão para a própria universidade. Assim, para tentar responder de forma geral, tentar dialogar mais do que responder, em relação à formação, eu acho que assim como, né, tu está trazendo da posição ética da pesquisadora, eu acho que tem que ter a posição ética do professor, né? A gente trabalha e dialoga e forma com os outros o que a gente é, né? Então, se o professor está envolvido com isso, né, e isso faz parte da vida dele, né, convida pessoas, né, leva os alunos ao campo, traz as questões do campo, onde ele está trabalhando, e acho que é por ali que a gente vai pautar, né, essas discussões na academia, né? Acho difícil que isso se paute através da leitura de um texto, né? Com pauta repetida. Então, assim, o que a gente tem nesse trabalho que a gente desenvolve, então vou falar um pouco de mim como professoras, a gente tem todas essas questões que vocês estão trazendo vem das crianças, por exemplo, e vem dos adolescentes que a gente escuta, né? As crianças foram a maioria negra, né? Eles se chamam de negro sujo, um pro outro, né? Eu não brinco com esse negro, não sei o quê, porque ele é mais pobre que eu, enfim, né? Dentro de uma população que... sobre a questão de gênero, os meninos iam para casa para vestir saias, né? Brincar de desfile, não sei o que e tal. Muitos pais não deixaram mais eles irem, né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho, né, com as famílias, enfim. Tá fazendo, não teve que fazer, né? Porque isso, então assim, a cada momento que isso vem é pautado, a gente trabalha, né? Eu levo isso para a sala de aula, né? Porque são os meus exemplos do cotidiano, os meus alunos estão lá, né, trabalhando nesse campo, se deparando com isso. Eu acho que o jeito de que isso vai entrar na formação é tendo professores engajados, né? Não acho difícil assim, né? Vou convidar o fulano para trabalhar, mas o fulano não tá nem aí do que ela vai dizer, assim, isso não rende discussão, né? Isso não leva a formação, a não ser que a gente respire, né, e possa estar... É uma opinião bem pessoal, mas um pouco da experiência de formação que eu tenho, acho que é isso. A gente forma com a postura ética, né? E bom, né? E é bom que se tenha diferentes posturas éticas, porque então diferentes questões são levadas
para a academia, né? Acho que é assim que a gente qualifica a escuta, né? Alguém perguntou da qualificação da escuta. Acho que a militância e a clínica, né? É assim que elas vão dialogar, né? Porque a gente às vezes, mas isso é militância, né? Sim, tá, mas né, tem uma questão, um diálogo, uma interface ali que é necessário. Um pouco, né? Tentei também dizer que eu, né? Não isento, né? A militância, mas, né? Tem um diálogo possível aí. Eu abomino a postura de tomar as pessoas como objetos de pesquisa. E eu acho que tu tem razão, né? É uma prática muito difundida, né? E aí eu volto a dizer que é uma questão de ética, né, do pesquisador, que, né, se o outro é um objeto, né? Se a gente trabalha junto com as pessoas e tal, nunca, né, esse outro, seja ele, né, tiver a característica que tiver, vai ser um objeto, né? A gente vamos ser muitos sujeitos trabalhando juntos nas mais diversas questões, né? Sobre o abuso, é difícil, viu, assim, porque a gente tem, sim, a gente faz a denúncia quando precisa, mas não faz sozinho, né? Acho que a gente, né, precisa, primeiro isso, assim, tem que ver também de que se trata, né? Assim, porque muitas vezes a gente ali é com criança, então muitas vezes as crianças estão trabalhando no nível do brincar também, algo que, então assim, o que eu quero dizer? Quando um abuso é constatado, né? Isso não aparece só no nosso trabalho ali na casa, entende? Isso aparece lá na família que está sendo acompanhada no CRAS, no CREAS, não sei onde, papapá. Bom, e a gente vai se juntar com as pessoas para pensar junto, né, de fazer o que precisa fazer, né? A gente também tem situações ali que são mais brincadeiras do que abuso, né? E eu não tenho tanta clareza que as políticas públicas sejam mais claras a questão dos direitos humanos por causa disso, né? Às vezes, a gente tem que dialogar só um pouquinho, vamos ver se não estão brincando as crianças, entende? Assim, a gente já recebeu mães, por exemplo, não na questão sexual, mas que são mais adolescentes, que nunca brincaram na vida, né? E vão lá para brincar elas, né? Se esquecem dos filhos, porque a gente estimula que venham com os familiares, assim, que é uma questão de trabalhar os vínculos, as relações, né? E daí elas precisam primeiro construir o brincar delas, entende? Para depois poder brincar com os filhos, né? Com esses irmãos, às vezes acontece. Então, assim, às vezes, essa coisa que a gente, a partir de um texto duro, lê como abuso sexual, não é. Entende? Então, é isso que é difícil da gente. E eu acho que no campo da política isso é muito endurecido. Entendeu? Assim, às vezes, logo a gente parte para a hipótese de que, sei lá, brincou com o irmão, foi abusado, né? Não estou dizendo que é uma coisa assim, é complexíssima, né? Mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem que olhar para isso também, assim, né? E claro que constatado tem todo o caminho legal de perícia, enfim, denúncia, que a gente precisa fazer. Mas a gente não faz sozinho também, né? A gente precisa dos outros para ver, né, como é que isso está aparecendo nos outros lugares e tal, com as crianças. Ninguém se isenta, né, de fazer isso. E é isso, assim, acho que na micropolítica, né, a gente trabalha dessa maneira, entende? Ali onde aparece racismo, aparece questão de gênero, aparece preconceito, né? E aí a gente está podendo problematizar isso ali com as crianças e as famílias, nos atendimentos dos adolescentes também, tem muito isso. Esse pobre negro que vem de chinelo, eu tenho coisa Nike, né? Isso nos adolescentes, esse cumpre medida é muito presente, né? Tem uma hierarquização social em função do lugar que eles ocupam, né, no tráfico e do poder aqui, lamentavelmente isso, né? Do poder de consumo que eles têm, né? Então, sei lá, esse povo de bicha, não sei o quê, entendeu? Tem isso na fada, e é isso que a gente também vai trabalhar, não pode se isentar de trabalhar isso. Como é que essa diferença né? Por que te produz ódio, entende? Por que tu responde? Bom, e aí tem toda uma questão de como se lidou com as diferenças também em relação a eles, enfim, né? A história é longa, assim.
Mas acho que a gente não se isenta de trabalhar isso aonde isso aparece, e não aparece assim que a pessoa vem me falar. Não estou falando disso, né? A gente atua num contexto, num cenário que isso de alguma forma se faz presente, né? E bom, é com isso que a gente vai trabalhar, né? Mas eu acho que isso, se não patologia, e aí eu vou para isso, não é patologia, entende? Não é, sei lá, não é nem patologia, mas a gente sabe, se criminaliza a pobreza, né? Se criminaliza um monte de coisa nesse país, né? E se criminaliza, né? A questão de gênero, de raça, enfim, de tudo isso, sim. Acho que é muito mais do que preconceito, assim, eu diria, né? É uma questão muito de produção de ódio, né? E a gente tem que se questionar o que a gente está fazendo, né, enquanto sociedade, para que a diferença, seja ela qual for, né, e acho que aí nos direitos humanos ela tenha sempre a reação do ódio, né, do ódio ao outro, a destruição desse outro, não a aceitação de que aí é uma diferença, né. Bom, a formação universitária contribui muito com isso, né? Eu vejo eu acompanho um pouco, né? Não acompanho muito no início, mas as pessoas me falam, eu entrei assim, não tinha nem noção, né? Eu fui me formando, fui vendo, fui abrindo minha cabeça, sei lá como é, né, que o pessoal diz, mas fui me abrindo para outras coisas. Acho que é isso que é formação, né? É isso, né? Se a gente puder, nos 5 anos que, né, sei lá, que o pessoal fica ali, né, um pouco mais às vezes, produzir isso, né, já tá bom. Só que não é realmente em todos os cursos que isso se coloca, entende? A gente também batalha para que outros cursos isso se coloquem da mesma maneira, mas a gente tem, né, essas diferenças, enfim, né? Mas isso também faz parte de uma certa militância, né, de que essas questões possam entrar na pauta das formações. Bom, agradecendo também, né, as colocações da Rose, né, pelo trabalho realizado, né, e podendo ver que é por aí mesmo, né, assim, de poder trazer então também os movimentos, né, as experiências, fazer um diálogo na academia e nos espaços como agora, né, porque estava falando da formação, né, mas é uma formação que não acaba nos 5 anos, ela é continuada, visto, por exemplo, esse evento aqui, para a gente poder estar discutindo, né, e que muitas vezes eu lamento que no dia a dia a gente não abre na agenda espaço, né, para poder estar vindo, então, ter um diálogo com outras pessoas e poder arejar, porque, por exemplo, tu estava colocando, né, como que a gente vai fazer essa escuta quando há esses preconceitos, essas violências, né, sendo reveladas, e poder ver, bom, a gente consegue escutar também quando a gente começa a abrir o olhar e a escuta para isso, né, de não só pensar que é daquela relação com aquelas pessoas, mas não, que aquele sentimento e aquela experiência está vindo também por um contexto maior, né, por um social que está aí posto, né, e que a gente sofre pelas vivências que não estão de acordo com as normas impostas, né. Então, de poder fazer essa escuta dessas experiências, desse sofrimento, né, a gente precisa arejar, precisa estar atento, precisa estar dialogando continuamente, né, não é só na universidade, mas em todos os outros espaços possíveis, né. Então, um compromisso do Conselho com isso, né, de que a gente possa estar alimentando realmente novas discussões, novos debates para refrescar e, bom, trazer essas questões para a clínica também, né, para dentro do consultório, para não ser, de novo, assim, né, aquela questão de uma vida privada, de um espaço privado, mas que seja ali um pensar também, um refletir sobre toda uma vida que é social, né, que não está nem um pouco, né, não é algo que é meu, do meu jeito, da minha personalidade, não, ela se construiu dessas relações, né, então a gente está atenta que relações são essas, né, e poder sim na academia, né, a gente está, que daí é o espaço que a gente tem também de fortalecer e está dando a base, né,
E aí eu vejo assim, o que fazer, questionar, enfim. E aí eu volto a assumir o compromisso para mim. Né? Eu penso, bom, se eu estou nesse lugar, conseguir ocupar esse espaço de estar lá na academia, o que eu faço com isso? Né? E poder levar lá para o grupo de colegas também, né? Trazendo que esse debate é importante, nas reuniões que a gente tenha, né, com os colegas, poder estar trazendo esses questionamentos também, não só com os alunos, mas com os colegas também que estão pensando a formação, de que forma a gente está, que profissional a gente está colocando no mercado de trabalho depois, né, para exercer essa prática. Então é algo que parece assim que, bom, entranha, né, a militância e daí depois ela vai para todos os espaços, né, então a gente não pensa, pelo menos eu não penso na outra forma, né, eu começo a agir, né, com todos os espaços e procuro trazer, sim, e vendo que a mudança, ela só é possível se eu vou fazendo, né, assumo esse compromisso. Não adianta ficar reclamando, porque antes eu me colocava nesse lugar, por exemplo, como eu disse, né, de vir aqui e dizer, porque lá não tem, porque não sei o que, bom, se eu não despertar e dizer, eu quero esse espaço, né, ele não vai vir. Né? Eu lembro de uma professora minha que me marcou com esse diálogo, dizendo, bom, a transformação, por exemplo, da nossa profissão, ela só vai ocorrer e a gente conquistar novos direitos também, que tantos outros nós também necessitamos, né, enquanto profissão. Ela só vai acontecer se a gente se mobilizar e começar a questionar e fazer frente, né? Desde a graduação. Então eu convido também os alunos, né, participam das reflexões também no conselho, né, em outros espaços. Então tem alunos aqui presentes também, né, dessa insistência. Então a gente vai fazendo essa postura assim, né, convocando, reivindicando e fazendo parte disso, né. Então as minhas respostas, acho que para cada uma das colocações é essa, né, o quanto nos marcam realmente nosso momento de formação, com cada um também dos professores que passaram por mim e me cutucaram dessa forma, né? E me fizeram de exemplo, assim, que eu estou seguindo, né? Para também trazer essas questões e questionamentos lá para o espaço universitário, né? E vendo essa questão, por exemplo, apesar da gente já viver a questão da inclusão, das cotas, né? Enfim, quando a gente abre para debate justamente na sala de aula e pensar psicólogos, futuros psicólogos vão questionar isso, vem toda uma gama de preconceito também. Mas como assim? Né? Eu lutei também, não tinha condições e estou aqui, por que vão ser privilegiados? Sem entender todo um contexto que está por trás disso, né? Do porquê disso. Né? Então, dos próprios colegas não se aceitarem, de excluírem ali dentro, né, de foi privilegiado, né, e aí desconhecer que aquela pessoa também fez vestibular, né, não é assim, foi privilegiado, simplesmente abriu-se as portas e ocupou um lugar. Não é assim, teve que batalhar por isso, né, não é assim. E não se tem essa compreensão. Se imagina as distorções que a gente escuta, né? Não tem até vergonha de falar, né? De reproduzir essas falas, né? Então, exatamente, né? Então há uma distorção muito grande e que a gente precisa enfrentar, e trazer, e colocar lá a pauta, né? E discutir. Porque, por exemplo, daí nas particulares, às vezes tem essa coisa, bom, são clientes também, né, como questionar algumas coisas, vamos ser bem honestas, né, bem verdadeiros. Mas aí, o que a gente tem? Então, todo um suporte, uma contrapartida e dizer, não, peraí, né, a gente tem que ter o compromisso maior com quem a gente está formando, né, então eu fico satisfeita de ver que nos espaços que eu ocupo tem essa acolhida, né? E que, vamos lá, é aí mesmo, né? Vamos dialogar com a experiência, com o vivido, né? Com as reflexões. E também espaço para mudar a forma de executar isso também na sala de aula, né? Não mais a gente vem falando de um modelo de aula invertida, né? O que seria isso? Não ser somente o professor falando, né, e trazendo uma verdade ali,
mas que o aluno, né, vá a campo, que tenha isso como experiência, como prática, né, dessa reflexão, e também trazendo as pessoas que passam por isso, né? Então, por exemplo, semestre os alunos foram visitar a comunidade quilombola, ver como é que se organizam, né, trazer para os outros colegas esse relato, né? Então, e podemos pensar, escutar as necessidades lá da comunidade e ver assim, nossa, nós estamos aqui na academia, vamos para lá também, né? E eles desejando isso, né? Desejando o psicólogo lá na comunidade para ajudar a lidar com aquela comunidade, com as suas relações. E a gente vendo, bom, o casamento está aí, né? Muito possível. Então, tá aí, né? A gente tem que ir para campo e trazer isso, né? Essa experiência para dentro da universidade. E daí se concretiza mais, né? Fazendo eventos, jornadas, assim como no conselho. Toda a formação é continuada, né? Gente, já são 16 horas, a gente tem que ir encerrando. Queria agradecer muito vocês duas que vieram, Sandra e Aline. Sem esse comprometimento, essa militância pessoal de cada um de nós também fica muito mais difícil a gente poder trazer essas discussões. Queria só responder um pouquinho a Rose, assim, a gente tem agora a Paula vai ser nossa representante aí no Conselho Estadual LGBT, eu acho que já é, na verdade, foi a posse nessa semana, e acho importante, assim, a gente está tentando estar nesses espaços, né? A gente tem buscado ver os conselhos estaduais que têm relação com os direitos humanos e tem tentado estar nesses espaços, né? Estamos fazendo esse esforço. E a própria comissão tem se debruçado também sobre esses temas. Então, a comissão é aberta, né? Se vocês quiserem participar, por favor, sejam bem-vindos. A comissão tem se montado às quartas-feiras, quinzenalmente, mas é melhor olhar no site, né? Porque às vezes essa quinzena ela não necessariamente é quinzenal, né, André? Mas a gente tem se encontrado, então, para falar sobre essas questões, tanto as relações raciais e laicidade que vem logo depois do intervalo para a gente falar, mas também a questão LGBT, a questão das internações compulsórias que tem acontecido, enfim, temos trazido alguns temas importantes. E quem vem acaba trazendo outros temas também, né? Então, venham e recheiem a nossa comissão para a gente poder pensar em outras coisas também. Muito obrigada, meninas. A gente agora vai ter um intervalo. Eu gostaria que vocês pudessem, então, descer ao segundo andar. Lá vai ter uns salgadinhos para a gente comer. Enquanto isso, vai ter uma modificação aqui na sala, porque às 16h30, por favor, 16h30 aqui de novo, a gente vai ver o grupo de pesquisa e experimentação teatral Arte e Pensamento, numa esquete chamada Identificação, a coordenação da Ana Helena Pinto do Amarante, que é psicóloga e doutora em filosofia. Então, até às 16h30, por favor, aqui.